Meu nome é Pablo Fernandes, eu não sei como você chegou nesse vídeo, mas eu sou o criador do programa Alcance Máximo. É um canal onde a gente troca ideia, eu trago conhecimentos capazes de gerar em você, né, assim como gerou em mim, o emagrecimento definitivo. Eu vou contar hoje um pouco da minha história para você entender melhor por que eu tenho esse propósito, por que eu trago esse tipo de conteúdo, qual que é a minha dentro desse lance de gerar emagrecimento para as pessoas, de ajudar as pessoas a alcançarem o seu emagrecimento. Eu fui obeso por mais da metade da minha vida, talvez, desde criança até jovem adulto. Cheguei a pesar 130 quilos, eu tenho 1,77 m, então você imagina o quão eu era gordo, eu tinha muita gordura mesmo. E sempre tentei emagrecer, desde a infância. Meus pais me apoiavam, né, me levavam a médicos, endocrinologistas, nutricionistas, já tomei remédio tarja preta, passei mal, era matriculado em esportes, às vezes até consegui emagrecer um pouco, mas logo voltava a engordar tudo de novo. Eu não sei se você vive isso, ou já viveu, ou com certeza conhece alguém. E depois de tanta luta, por volta de 20 anos, após ter uma adolescência relativamente complicada, eu tenho uma ideia de que fui feliz, eu não tenho essa significância negativa da minha infância e da minha adolescência, mas o excesso de gordura me atrapalhou por diversos momentos na minha vida, né? E inclusive em festas, em eventos que eu precisava tirar a camisa, churrascos, piscina, praia, né? Eu passava assim, em alguns momentos, algum constrangimento, ficava com vergonha do meu corpo, e por mais que eu fingisse que não, mas era sim um problema que eu guardava muito para mim. Mas por volta de uns 20, 21 anos de idade, eu acabei buscando uma mudança por meio de apoio de amigos, né? Os familiares sempre me apoiaram, onde eu comecei de verdade uma transformação, e por meio dessa busca eu consegui emagrecer 50 quilos. Nessa época, sem uso de remédios, sem cirurgia bariátrica, sem nada dessas coisas. E eu consegui perder por volta de em uns 2 anos ao todo, talvez. A primeira metade foi muito rápido, né? Perdi muito inicialmente, mas isso é normal para quem tem muito peso a perder. Você consegue perder bastante peso, né? No início, até a metade. Mas no processo todo foram 50 quilos. E a minha vida mudou radicalmente, radicalmente. E o curioso é que eu consegui permanecer magro por volta de uns 14 anos. Magro, com corpo atlético, né, com alguma definição muscular. Só que, assim, eu não comia tão bem, né? Comia bem melhor do que a época que eu era obeso, lógico. Mas eu não comia tão bem, mas eu fazia uma outra coisa, que era muito exercício físico, muito. Gostava, sempre gostei de esportes, mesmo quando era gordinho. E depois que eu emagreci, gostava mais ainda, porque era por eles, né, pelos esportes, principalmente a corrida, que eu conseguia regular o meu peso. Então eu chegava a correr 100 quilômetros por semana, só para você ter uma ideia. Eu conseguia fazer isso porque gostava muito, não era penoso para mim. E aí eu ainda malhava, fazia jiu-jitsu, fazia boxe, né? E minha vida parecia que, enfim, eu vivia um sonho de não ser mais um gordinho, não ser mais obeso, e parecia que tudo ia caminhar dessa forma. O problema é que os meus joelhos, durante esse processo, eu havia machucado, mas eu permanecia fazendo os esportes, não ia ao médico, nessa época eu não tinha esse costume. Meus joelhos que já doíam, chegou um certo ponto que ficou insuportável, eu acabei indo ao médico. E quando cheguei ao médico, infelizmente recebi a notícia que os dois joelhos tinham os ligamentos cruzados anteriores rompidos.
e menisco todo estourado, meu joelho doía demais. Eu já estava assim nos últimos anos, antes de chegar aí ao médico, eu estava realmente com muitas dores, né? Mas a dor eu sempre eu aprendi a lidar com ela, fazia gelo e tal. Mas o médico falou que se eu permanecesse daquela maneira, eu em breve estaria com seríssimas artroses no joelho e que poderia ter que colocar uma prótese antes dos 50 anos, por exemplo. Foi aí que eu resolvi dar ouvidos a ele, né? E fiz a cirurgia. Fiz primeiro da perna esquerda. Foi uma recuperação muito dificultosa. Eu tenho uma característica orgânica que a cicatrização é tudo um pouco complicado. E fiquei já um bom tempo parado, né? Fiquei muito tempo deitado, depois ficava só sentado praticamente, fazia fisioterapia, mas tudo muito dificultoso, sentia muita dor. E um pouco tempo depois, quando eu mal tinha me recuperado, eu acabei fazendo a outra cirurgia, a cirurgia do joelho direito. E aí foi todo o processo de novo, ou seja, durante esse processo todo eu fiquei por volta de 1 ano e pouco parado, praticamente sedentário, praticamente não, sedentário. Coisa que eu não era há mais de 15 anos. E junto com esse contexto todo, durante as revisões e fazendo outros exames, porque eu já estava sentindo dor no ombro e tal, fazendo outros check-ups, descobri outras lesões mais graves do que o joelho, sendo a mais grave de todas, que é a que hoje ainda não me traz dor, o médico fica espantado com isso, é uma deformidade que eu tenho na cabeça do fêmur, com o encaixe da bacia. Ele está cada vez mais próximo da minha bacia, a cabeça do fêmur deformada, ele vai, né, literalmente furando a minha carne, né, e chegando próximo da bacia. Foi aí que o médico falou que eu não deveria nunca mais correr, se eu não quisesse, em 2 a 5 anos, colocar também uma prótese. E é uma cirurgia muito invasiva, muito complicada. E que depois que faz, eu não tenho reabilitação, não posso mais correr, não posso pular, então não adiantava persistir. Aí achei artroses no ombro, que também me limitaram para natação. O médico falou, olha, para você nem natação. Cara, sei que foram tantas coisas para uma pessoa que até meses antes desses diagnósticos se achava, né? Eu tinha uma mentalidade de me achar inquebrável. Eu corria pra caramba, as pessoas gostavam de treinar comigo porque eu forçava o treino. Quando treinavam comigo, geralmente as pessoas se forçavam, né? Iam além do que acostumavam ir. Então eu tinha essa mentalidade muito forte e aplicava isso nos meus treinos, né? Nas minhas atividades físicas. E eu me sentia inquebrável, por mais que eu sentisse as dores. Mas e aí de repente chegou nesse contexto, eu sentindo dores para todo lado, eu impossibilitado de fazer coisas simples, ao ponto da minha noiva na época, hoje a minha esposa, ter que às vezes enxugar as minhas pernas, lavar as minhas pernas por muitas vezes, amarrar meu sapato porque eu não conseguia me abaixar por causa das costas, que também tem artrose nas costas, mas ficou tudo atacado. E amarrar um sapato, para você ter uma ideia. Eu não conseguia pegar um bebê no colo. Para você ter uma ideia de como era a minha realidade nesse período pós-cirúrgico. E aí, com esses vereditos todos, eu acabei deixando isso afetar minha mentalidade, fiquei muito triste, também fingia que não, né? Às vezes a gente esconde as nossas fragilidades, achando que assim vai parecer ser mais forte, só que a gente acaba entrando ainda mais pro buraco. E assim aconteceu. Eu comecei a beber demais, comecei a fumar, fumava caixas de cigarro, né? Bebia pra caramba, quase todos os dias eu bebia. Vários dias na semana eu exagerava demais, eu já estava bebendo 1 litro de uísque sozinho em alguns dias, até chegar a ter uma gastrite alcoólica, passava mal pra caramba e engordei, óbvio, depois de reconectar com tantas coisas negativas, né? A minha herança genética, o meu estilo de vida passado veio com tudo e eu ganhei 40 quilos de pura gordura. Então eu tinha por volta de 70 quilos e fui para 110 quilos. Isso em torno de 1 ano e pouco. E estava indo de mal a pior. Não conseguia dormir, não dormia. Eu tinha dores horríveis nas minhas articulações porque meu corpo estava todo inflamado.
Minha qualidade de vida estava muito ruim e eu compensava isso na cachaça, compensava isso de outras maneiras, né? Sempre tive o apoio da minha esposa e tudo, dos meus filhos, mas eu não estava lidando bem com essa situação dentro da minha cabeça e compensava mesmo, infelizmente. Passei por esse período nebuloso, com certeza depressivo e muito próximo do alcoolismo. Até um dia que eu acordei. Foi um dia do chega para mim, né? Claro que esse dia do chega geralmente são coisas que você vai agregando, né? Mas você não percebe tão bem. E aí quando derrama o copo, né? O copo tá cheio, derrama, aí que você vê que é aquele momento que derramou. Mas foi um dia especial, eu lembro até hoje, eu estava descendo com o meu cachorro, morava num prédio, e para passear com o meu cachorro para ele, né, fazer xixi e tudo mais, desci, saí do meu apartamento e eu sempre fui um cara vaidoso, né, e vinha de uma história de 15 anos, né, com um corpo bacana ali, atlético. E por mais que estivesse acompanhado, eu notava se alguma pessoa não me olhava, me notava. Isso sempre me fez, né? Eu sempre fui ligado um pouco a isso, né? Eu não me resumo a isso, mas eu dou valor a isso. E aí, cara, saía naquele exato momento, por volta de umas 10 mulheres confraternizando, aquela coisa toda. E eu com meu cachorro, um Golden Retriever, que é um cachorro que todo mundo gosta, né? Chama atenção. E naquele momento eu percebi que nenhuma das 10 mulheres sequer olhou para mim. Naquele momento. Não que eu quisesse alguma coisa com elas, mas aquilo me chamou a atenção. E desci com o meu cachorro e lá embaixo fiquei refletindo, né? E parei para me observar. Aí eu me observei naquele momento como eu estava. Tava eu com uma camisa gigante, GG, toda desbotada, cheia de furo, rasgo. Uma bermuda que se eu colocar hoje ela cai. E, sabe, a cara inchada, gorda, barriga aparecendo, marcando os pneus. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vou chegar desse jeito de novo? Todo aquele fantasma, tudo aquilo que um dia tinha feito parte da minha vida e que eu sempre lutei para deixar para trás, tinha voltado. E até então para ficar, né? Porque eu não podia mais fazer atividade física, o médico tinha vetado e eu estava ali, já com 110 quilos. Isso com uns 37 anos, mais ou menos. Então eu falei, tô ficando velho, não posso correr, não posso treinar, não posso fazer nada. Acabou, né? Ferrou, eu vou para 200 quilos. E aí nesse dia eu me conectei com os pensamentos mais positivos, assim, eu sempre tive uma mentalidade mais positiva. E ali eu acho que teve um lampejo dentro daquela escuridão da depressão. E eu falei, não, velho, tem que ter alguma coisa para eu fazer. Tem que ter uma saída. Não é possível que acabou desse jeito. Literalmente eu pensei que tivesse acabado a vida para mim, né? Eu ia ter que sobreviver da maneira que pudesse, porque além de tudo, esquecendo a parte estética, eu estava com dores horríveis, eu não conseguia fazer nada, né? Igual eu falei agora há pouco. Eu não conseguia pegar um bebê no colo. Meu irmão estava com uma sobrinha recém-nascida e eu mal conseguia pegá-la no colo. Eu não ajudava em casa com algumas tarefas. Então, ou seja, naquele momento... Aí eu falei, não, vou tentar primeiro, antes de desistir, eu vou tentar achar uma solução. Eu tenho que achar, tem que ter alguma coisa, né? E aí, naquele momento, começou a vir alguns pensamentos. E eu me lembrei de um treino que eu fazia com um professor meu de jiu-jitsu, amigo meu, que há uns 10 anos atrás, né, daquela época, 15 anos atrás, eu malhava com ele, ele me chamou, me convidou para experimentar esse treino, e eu malhei com ele durante uns 3, 4 meses esse treino, que era um treino adaptado, com peso muito leve, muita repetição, e que, poxa, todo mundo que malhava aquilo, cara, que a gente chamava, né, pô, vem cá experimentar, porque as pessoas chegavam a ridicularizar de tão leve, né, e quando malhavam sentiam o efeito, né. E aí eu falei, eu vou tentar isso, eu vou mapear quais são os exercícios que eu não posso fazer de jeito nenhum, mesmo leve, e quais que eu posso, de repente, tentar fazer leve. Foi um pensamento que eu tive. E eu falei, não, e outra, eu vou atrás de outros médicos, eu vou ver outras opiniões, até então eu tinha escutado só 2 opiniões,
mas eram médicos parceiros, então eles tinham uma afinidade de opinião. Médico às vezes não diverge muito de um outro, se ele souber da opinião dele. E achei outros médicos que tinham novos posicionamentos e que me encorajaram mesmo a, né, com algumas restrições, tentar alguma coisa. E assim eu fiz. Em pouco tempo eu estava matriculado numa academia próximo desse apartamento que eu morava e fui atrás de uma alimentação também naquele mesmo dia que eu te falei que vieram os pensamentos. Eu me conectei com algumas frases que às vezes eu escutava, né? Algumas pessoas que tinham um estilo de vida mais atlético mesmo, né? Eram pessoas mais próximas de atletas e que falavam, né, que a dieta era 70%, né? Esse percentual, alguns falam que é 80, 60, 70. E eu falei, cara, eu vou dar uma chance para isso aí. Qual que é essa alimentação que é 70%, né? E assim eu fiz. Também fui atrás de um nutricionista e comecei a me alimentar, limpar minha alimentação completamente e tirar os industrializados, tirar tudo. E cara, comecei com um passinho depois do outro, né, tentando recuperar tudo de novo, com muita dificuldade, porque os meus movimentos, eu estava muito fraco, tudo doía demais, muito gordo, tudo era muito difícil. Mas eu me permiti buscar e passar por um processo inicial. E foi muito rápido, eu comecei a, né, tomar gosto dentro da jornada. Eu tinha realmente um desejo forte de buscar uma solução, de realmente tentar de verdade, não como muitas pessoas fazem, né? Vou tentar, mas é só um discurso vazio. E eu fui com tudo para uma opção, para achar uma opção. Se eu não achasse, tudo bem, mas eu teria feito tudo. Só que, poxa, em poucos meses eu comecei a ter uma melhora assim, ó, semanas mesmo. Eu comecei a dormir melhor, começou a diminuir dor do ombro, da coluna, comecei a dar uma desinchada, sabe? Eu percebi que estava dando certo, mesmo sem fazer aeróbico. Aeróbico eu não conseguia fazer. E assim eu fui, me permitindo fazer, fui atrás de nutricionista, continuei indo em outros médicos, educador físico, fisioterapeuta, endocrinologista. Quando fui ver, meus hormônios estavam uma bosta, tudo alterado. Muitas pessoas negligenciam nisso, eu também estava negligenciando. E aí comecei a ajustar tudo. E comecei a ter um resultado excepcional. E durante esse resultado a mais, as pessoas começavam a me perguntar o que eu estava fazendo, porra, como é que você está fazendo? Porque via que eu já estava há muitos meses naquilo, né? E gostando e fazendo tudo de uma maneira bacana, né? Demonstrando alegria em estar fazendo aquilo. Né? E várias pessoas começaram a me perguntar o que eu estava tomando, o que eu estava fazendo, qual que era a minha dieta, qual que eram os meus treinos, aquelas coisas que as pessoas fazem, né? Geralmente, isso é uma coisa que eu fui muito acostumado, né, durante a minha vida, em alguns momentos. E esse era o mais forte deles, né? Porque as pessoas estavam me acompanhando, sabendo das minhas restrições ortopédicas. E eu conseguindo cada vez mais caminhar. Era impressionante. Como eu limpei a minha alimentação de uma forma que eu nunca tinha feito, eu percebia semana a semana a minha pele, sabe, os meus músculos, as veias pulando, sabe, de uma forma que eu não sabia que aquilo existia. E aí, com essas pessoas todas querendo saber e perguntando o que eu fazia, qual que era o segredo, né? As pessoas têm muito essa coisa de querer saber qual que é o segredo. E eu comecei a pensar, falei, pô, por que você não faz, né? Eu falava para as pessoas o que eu achava que era naquele momento, né? Dava as dicas que geralmente todo mundo dá, né? Que tá comendo isso, que tá fazendo aquilo. Mas aí eu via que as pessoas começavam e paravam, né? E tal. E isso foi me conectando comigo mesmo em algumas épocas da minha vida. E fui atrás, comecei a investigar, fiquei curioso para saber por que as pessoas não conseguiam também emagrecer. Por que de repente eu peguei, coloquei isso como objetivo, comecei a caminhar e dali eu fui só evoluindo e não parei mais, já estava com 1 ano e pouco, né? E é isso, assim. Eu falei, cara, eu vou descobrir, velho, que é isso? O que tem por trás disso, né? Eu sempre gostei de comportamento humano, né? Eu fiz a minha formação
é gestão de pessoas e organizações, né? Uma forma diferente de administração de empresas, né? É mais focado em pessoas, então tinha muita matéria em psicologia e tal. Sempre gostei, sempre fui um curioso. E reconectei com isso, fui atrás, comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento em cima disso, sempre muito focado nisso, para poder entender, né? Porque eu já desconfiava que era algo comportamental, porque a alimentação tá aí, né? A dieta tá aí, os nutricionistas estão aí, educadores físicos passam treinos, né? Então, qual que é o segredo? De uma maneira simplória, para você emagrecer, é você fazer uma alimentação, né, adequada e gastar mais, fazer exercício. É simples, né? Só que eu me deparei, por exemplo, com um percentual que dizia que uma pesquisa que cerca de 95% das pessoas que tentavam emagrecer fracassavam. Cara, quando eu olhei aquilo, 95% das pessoas que tentam emagrecer não conseguiam, eu fiquei impressionado, né? Impressionado. Aí tem pesquisa que fala que é 90 tal, mas é um percentual absurdo. E aí aquilo me deixou doido. Eu falei, pô, então o que que é? Eu consegui entrar por 5%, um grupo seleto, de novo, né? Porque eu já tinha emagrecido 50 quilos lá atrás, permanecido magro por 14 anos. O que que eu tinha feito lá atrás e que de repente eu estava fazendo agora de novo? E aí fui atrás, mais ainda. E descobri alguns fatores comuns a esses 5%. Aos 95% a gente tem um monte de coisa para falar. Isso aí você dá um Google, você acha. Agora, o fator comum aos 5% você não acha no Google fácil. Né? Você pode até achar esparçadamente, fazendo grandes pesquisas, porque tem muito material na internet e em livros. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a aglomerar tudo que eu encontrava que havia conexão com a minha história e com estudos de caso que eu fazia. Quando eu parava para estudar o caso de uma pessoa que tinha emagrecido de maneira definitiva, né? Ou seja, tinha emagrecido e não tinha mais engordado, eu encontrava os mesmos fatores. E aí eu falei, cara, eu não vejo ninguém falar sobre isso. As pessoas precisam saber disso. Porque é isso que faz você emagrecer de maneira duradoura. Não as promessas de emagrecimento rápido, que eu já tinha participado várias vezes. Não uma dieta milagrosa ou um treino cabulosão. Tudo isso é importante. Você comer melhor e fazer atividade física faz parte, né, do hábito emagrecedor. Mas o que realmente comanda o seu emagrecimento duradouro está no comportamento. É o óbvio. Mas o que no comportamento? O que a pessoa precisa fazer para poder mudar? E aí eu conheci os 3 níveis de mudança e outras formas de aprendizado. E é sobre isso que eu trago no Alcance Máximo. É isso que eu vivenciei de maneira intuitiva ou sem querer, como você achar melhor, e que depois, né, aguçou minha curiosidade, as pessoas me perguntarem tanto o que eu fazia, por que que eu conseguia, como é que eu conseguia ficar num ambiente sem querer comer as comidas que todo mundo estava comendo, sendo que eu era um limpa-trilho até então, né, que o pessoal me conheceu um pouco desse ano aí que eu fiquei parado e depressivo, eu relaxei total. E as pessoas de repente me viam ali, eu tranquilo, comendo minha marmitinha de ovo e tal, sem nem desejar o que eles estavam comendo. E eles ficavam de cara, passavam um tempão desconfiados, achando que eu estava sofrendo, e depois falavam assim, caramba, como é que você, por que você fica tão bem e tal? Então, tudo isso eu consegui achar, né? E eu vejo que a maior parte dos programas de emagrecimento não abordam esses níveis mais profundos de mudança. E é por isso, talvez, também, pelo menos, porque a obesidade é um fator multicomplexo, né? São várias coisas multifatoriais. Então, assim, mas analisando os programas que eu já tinha vivenciado e os que são oferecidos no mercado, a maior parte esmagadora deles, eu vejo que eles, dos 3 níveis, eles abordam um nível. E às vezes muito mal, porque ele não te assessora em metas e objetivos. Né? Ele só te dá ali, ó, você tem que perder tantos quilos, tal, pá. Tá aqui agora a sua dieta,
Aí, ou seja, você tem a meta de comer aquilo todo dia, mas ele não te assessora, você não sabe lidar com as suas metas, você não sabe estabelecer metas atingíveis para que não gere fracassos e com isso abandonos e outras coisas mais. Só um exemplo, eu estou aqui contando da minha história, não quero entrar nesse aspecto agora mais técnico. Só quis compartilhar com você que eu já estive talvez no seu lugar. Eu não sei se você está tendo um problema de sobrepeso ou de obesidade, mas vivi demais todos esses problemas, tanto os emocionais quanto os físicos, né, que traz o excesso de peso. Ou se você, de repente, não está assim com esse sobrepeso tudo e está querendo um corpo atlético. Porque eu, além de conseguir emagrecer, como eu consigo ficar tanto tempo conectado com rotinas positivas, com ações que me levam ao emagrecimento e um ganho de massa magra, e isso para mim é natural viver desse jeito, eu vou tendo só ganhos agregados, eu só vou ganhando e não perco. Quando muitas pessoas, né, conseguem fazer dieta de segunda a sexta, final de semana chuta o balde, e aí volta na segunda-feira, aí vai de segunda a sexta, aí chuta o balde. E se você juntar só final de semana no ano, vai dar por volta de 3 meses que você ficou só chutando balde. Ou seja, essa pessoa pode até não ficar obesa, ela pode até não ficar com sobrepeso, mas a qualidade dificilmente vai ser muito boa, muito difícil. Porque 3 meses em 12 é muita coisa. Só para que você entenda por que eu, mesmo com tantas restrições ortopédicas, não são poucas, eu não sei nem te listar agora de cabeça todas que eu tenho, consigo ter um corpo com baixo percentual de gordura, alguma massa muscular que algumas pessoas admiram. Eu não sou fisiculturista, não sou nada de excepcional na minha visão, mas muitas pessoas me trazem feedback positivo quanto a isso. Então eu não posso ignorar isso. Com tantos problemas, aos 40 anos vou fazer 41. Cara, é um outro fator. Hábito. Eu aprendi e me conectei, estudei e identifiquei o hábito. O que é o hábito? O hábito é nada mais, nada menos. Ele tem como característica e conceito é que você consiga realizar tarefas rotineiras, ou seja, quase todo dia ou todo dia, várias vezes ao dia, depende do hábito que a gente está falando, de maneira leve, ou seja, você não precisa ficar decidindo se vai fazer ou não vai fazer. Você simplesmente chega e faz, porque você já está, né, internalizou aquelas coisas. De maneira leve, até mesmo automática, o hábito, quando você se depara com o gatilho, desencadeia em você uma série de ações que não exigem esforço mental para fazer, porque você já domina, porque você já está acostumado a fazer, e você ainda sente prazer ao fazer aquilo. Então, olha que coisa. Qual é a forma de fazer dieta diariamente, atividade física cotidianamente, de 4 a 6, 7 vezes por semana até, né? 7 é muito, mas fazer os dias que você quiser, sentindo sempre bem ao fazer, sentindo vontade de fazer, necessidade de fazer, e ainda gostando de tudo isso, tendo prazer. É uma chave forte. E esse foi o segundo nível. Agora o terceiro eu vou deixar para um outro vídeo, para poder deixar você conectado comigo, para que eu possa também trazer com mais clareza, mais poder, para que você também dê o devido valor e quem sabe isso possa ser um fator de transformação na sua vida, assim como foi na minha, assim como é na vida dos 5%. Eu ainda não achei uma pessoa dentro dos 5% que fuja da regra que eu encontrei de mudança. E isso eu venho trazendo dentro do projeto Alcance Máximo, que é essa questão do desenvolvimento de comportamentos, novas crenças, novos pensamentos para gerar novos comportamentos, para que você também, de maneira estratégica, saiba mexer com metas e objetivos e que você também consiga internalizar rotinas positivas como hábito, para que seja prazeroso fazer quase todo dia ou todo dia aquilo que te faz bem, aquilo que te traz bons resultados. Isso tudo para poder gerar em você não só um emagrecimento, não só um corpo atlético, mas também uma qualidade de vida extraordinária. Quem sabe a sua melhor versão seja aflorada
porque essa mentalidade, uma mentalidade fit, eu não sei se você sabe o conceito de fitness, é uma pessoa que gosta de exercícios físicos, que gosta de estar praticando exercícios físicos, que prioriza uma alimentação saudável e também o bem-estar. Então, se você parar para observar, pô, é show de bola a mentalidade fit, porque dentro do bem-estar engloba todo o resto da sua vida. A gente só tem um bem-estar, uma sensação de bem-estar, quando você tem relacionamentos saudáveis, quando você está bem no trabalho ou com os seus projetos de vida profissional, quando você está bem com a sua família, ou seja, engloba tudo. Então, é isso que eu trago. Foi esse o meu testemunho de vida. E vamos nos falando no próximo vídeo. Segue lá, Alcance Máximo no Instagram, no YouTube, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Vai em busca da sua melhor versão, que é o melhor que você pode fazer para a sua vida, assim como eu fiz para a minha. Valeu!